A outra coisa é a gente trabalhar nos estilos de título. Então a gente tem aqui até agora, a gente tem o estilo do resumo, que eu acho que tá ok. A gente tem, agora aqui tem mais um enter desnecessário, tá vendo? Então agora a gente poderia começar a trabalhar nesses estilos de título aqui. Eles são livro, título, numerado. Então o que eu vou fazer criar um estilo novo baseado no corpo de texto, e para isso eu não tenho nada selecionado no InDesign, apenas o estilo de parágrafo que eu quero que seja de base, crio um estilo novo e aí eu edito esse estilo, que eu vou chamar de título 01. Esse estilo título 01 eu também vou usar palatino, vou usar bold e um tamanho 12. E aí eu já vou aplicar aqui nesse parágrafo, título 1, para ver como é que fica. Tá, eu já vou deletar esse estilo aqui, o livro título numerado, e vou substituir pelo título 1. Tá, vou fazer a edição agora dele. Bom, eu acho que ele ficou um pouco pequeno, né? A gente pode ver como é que ficaria se fosse tudo com versaletes, ou talvez acho que assim fica um pouco melhor, tá? Por exemplo, 16 e versaletes. Outra coisa que a gente vai precisar aqui são os marcadores e a numeração, né? Então vamos trabalhar nisso aí. Antes, só vamos fazer o seguinte, vamos tirar o recuo, eu acho que ele pode começar ali bem coladinho, eu acho que ele pode ter um espaço anterior de 6 também, para separar do parágrafo anterior. E agora sim a gente pode vir em marcadores e numeração, e a gente vai querer aqui em tipo de lista, a gente vai querer números, porque é 1 ponto introdução, 2 pontos, etc, etc. Tá, a gente vai alterar aqui em lista, onde diz padrão, a gente vai alterar para nova lista e vamos criar uma lista chamada capítulos. E aqui eu queria que vocês olhassem aqui essa caixa de nova lista e desmarcassem essa opção, continuar números do documento anterior no livro. Porque quando a gente criar o livro, a gente vai empilhar os documentos um em cima do outro, né, os arquivos .ind um em cima do outro, e se essa lista for contínua, a gente vai, ao invés de ter 1 ponto introdução, a gente pode ter, por exemplo, 5 pontos introdução, caso os arquivos anteriores tenham parado suas listas no item 4. Então, a gente não quer que essa numeração seja sequencial entre os arquivos. Por isso que eu vou desmarcar aqui, continuar números do documento anterior do livro, tá? A gente não vai ter matérias é um conceito semelhante ao livro, mas que pertence ao folio, que a gente não vai usar, porque o folio, como eu falei para vocês no vídeo de apresentação, ele é uma assinatura paga à parte, e a gente não vai estudar isso aí. Bom, ok, então, aí, tá, eu tô vendo que o número 1 aqui tá pequenininho, mas vamos deixar isso para depois, tá? Vamos fazer o seguinte, a posição da tabulação aqui, vamos diminuir, e a gente vai ver que ele vai se aproximando. Então, quando ele chegar em 6, ele vai estar bem alinhadinho ali com o primeiro caractere que a gente tinha colocado o recuo do estilo corpo de texto como 6, né? Vocês lembram? A gente fez isso pouco tempo atrás. Aqui, onde diz estilo de caractere, ele coloca nenhum, é porque a gente não, para a gente aplicar ao número, né? Então, a gente poderia aqui criar um novo estilo de caractere, e vamos chamar isso de números, lista, título, enfim, talvez não seja um nome muito bom, mas... Tá, e o que a gente vai querer é que o tamanho da fonte seja 16, né? Vou colocar 18, vou colocar 16. Tá, e ela é bold, não precisaria fazer isso, mas vou colocar aqui. Tá, bom, acho que o número 16 é pequeno mesmo. Tá, parece que esse aqui é o tamanho, então teria que mudar no estilo de caractere. Agora, ok, tá prontinho. E vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima página. E a gente tem aqui, ó, acessibilidade web. Esse aqui também é título 1.
Aí vocês estão vendo que ele está com mais ali do lado, tá? Esse mais indica que o título, o estilo de parágrafo tem alguma coisa além daquilo que foi configurado. Ele não te diz o que, obviamente, tá? Mas ele te diz, ó, não tá bem como tá na configuração aqui do estilo. O que que tu pode fazer? Tu clica aqui nesse limpar a substituição da seleção e ele apaga qualquer referência de formatação que esteja em desacordo com o estilo de parágrafo. É a mesma coisa aqui. Aqui tá tendo aquele problema com a hifenização, né? Porque eu não deixei hifenizar palavras grandes e esse título aqui, acessibilidade em plataformas de MOOCs, só tem palavras enormes e uma toda maiúscula. O que a gente pode fazer é, por exemplo, fazer o alinhamento à esquerda. Vamos ver se melhora. Tá, eu acho que melhorou. Bom, então vamos ver como é que ficaria aqui se a gente permitisse a hifenização de palavras maiores, né? Vamos deixar aqui com 5. Ah, e justificado, né? Justificado à esquerda. Não adianta, né? Porque ele precisaria hifenizar plataformas, e aí ele precisaria hifenizar as plataformas, a palavra plataformas com poucas letras, né? Então, não vai dar. Acho que vamos deixar com alinhamento à esquerda e acho que vai ficar melhor assim. Então, a gente teria que substituir isso, substituir não, né? Verificar como é que está a aplicação desse estilo em todos os títulos, porque, enfim, parece que tem alguma coisa de sobreposição entre os estilos que tinham antes e o que tem agora. Aqui, por exemplo, está um erro estranho. O que pode ter acontecido, por exemplo, tá? A pessoa que escreveu esse documento no Word, ao invés de ter usado uma lista, ela pode ter escrito 6 ponto conclusão. Então, isso não é uma... Para quem está vendo, parece uma lista, mas para o programa não é uma lista. E isso é uma coisa que respinga na gente. Não adianta chegar e reclamar para o autor, sabe? Tipo, vai ter que arrumar. E se tu não arrumar, vão reclamar de ti. Então, paciência. A melhor coisa a fazer é prever esse tempo no orçamento que vocês podem fazer. Ou, se não for um orçamento, se for, enfim, no estágio alguma coisa, prever esse tempo aí de revisão do texto, quando vocês forem dar um prazo para entrega. Uma coisa que eu acho que a gente podia fazer, assim, não tem nesse texto uma lista de segundo nível. Não tem, por exemplo, 2.1, 2.2. A gente podia fazer só para ver como faz, tá? Então, acho que a gente podia usar esse título aqui, acessibilidade em plataformas de MOOCs, e tornar essa lista uma lista de segundo nível. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar esse texto aqui, vamos criar um estilo novo, né? Só confere se título 1 está selecionado. Aí a gente vai escrever aqui um novo título 02, um novo estilo, né? E tá, é tudo a mesma coisa. A gente podia deixar ele um pouco menor para mostrar que ele é um estilo de nível menor. E a gente podia também entrar aqui em marcadores e numeração. E aí assim, ó. Aqui, deixa eu só dar um ok e vou colocar o texto mais aqui para a esquerda para a gente enxergar direitinho. Nem precisa ter nada selecionado, né? Porque afinal de contas eu já apliquei esse estilo título 2 ao item ali da lista. Então, olha só, marcadores e numeração, tá? Aqui onde diz número, vocês podem estar vendo circunflexo, a hashtag, ponto, circunflexo T. Isso aí são caracteres especiais. Então, o circunflexo T significa uma tabulação. Então, por isso que dá esses 6 milímetros aqui. Ó. Se eu tirar esse circunflexo T, não vai mais ter a tabulação. Aí,
Até ficou inativo aqui, né? Porque não tem uma tabulação, então não tem mais isso aqui. O que a gente precisaria é o nível anterior, né? Isso aqui teria que ser 2.1. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, se vocês usarem essa setinha aqui, vai ter um menuzinho escondido, inserir espaço reservado de número. E aí vocês podem colocar aqui para o nível 1. E aí vocês vão ver assim, ó, o nível 1 é isso aqui, ó, é o circunflexo 1. Então, eu vou tirar ele daqui, vou colocar na frente, tá? E aí ficou o nível 1, ponto, o ponto é ponto mesmo, nível atual e um outro ponto. Só que o nível atual é o 2, só que assim, agora eu troquei aqui, ó. O nível dessa lista é nível 2, tá? Por que nível 2? Não é porque começa no item 2 da lista, é porque ela é uma lista que tem dois níveis. Então, ela, por exemplo, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Uma lista de nível 3 seria, por exemplo, 1.1.1, 2.1.3. Isso, tá? Então, é a isso que o nível se refere, não ao número. Bom, eu vou colocar de novo aqui a tabulação, que é o... Vou tirar esse ponto, tá? E vou colocar a tabulação, que é o circunflexo T. Será que precisa daquele pontinho ali? Como são caracteres especiais, às vezes é meio chatinho. Ó, tá dizendo que eu tô colocando coisas que não existem. Eu tô tentando fazer de cabeça isso. Ó, acertei. Porque senão daria pra colocar aqui, ó, inserir caractere especial, tabulação. Aí se esquecer. É porque esses conjuntos de caracteres aqui, eles têm um significado que eu vi agora porque eu dei uma olhada antes de gravar a aula, tá? Mas eu também, não se preocupem que eu também não sei isso de cor, não. Então tá ali, 2.1 ponto, ok. Só deixa eu conferir se o outro também tem o ponto depois. Então, por exemplo aqui, ó, se a gente tiver a literatura científica inerente, só aqui, a literatura científica, vamos aplicar a lista, ele fica 2.2. Se a gente colocar, vamos ver aqui a introdução, vamos colocar aqui, nesse parágrafo, para vocês verem como essa lista está funcionando. A maioria das plataformas de Nuke. Tá, fica 1.1. Então, vê que o nível 2 não é porque ele vai começar do número 2, é porque ele tem dois níveis, porque ele tem dois níveis. Tá? Enfim, não é para fazer isso aqui, porque isso aqui está bagunçando todo o texto. Tá, mas então, não tem nenhum estilo que a gente, nenhum item que a gente precise ter esse nível de lista, tá? Mas eu queria fazer só para vocês verem como é. Então, eu vou voltar aqui e vou deixar com o nível certo. Aqui, tá, aqui não tem o parágrafo a mais, mas aqui parece que está com uma aplicação errada. O que está acontecendo nessa seleção desse parágrafo? Provavelmente a pessoa que escreveu no Word escreveu com estilo errado. Então, tem que revisar isso, tá bom? Não é uma coisa assim, isso aqui não fui eu que fiz. O que vocês entregarem a partir daqui foram vocês que fizeram, tá? Mesmo que vocês não tenham sido os culpados, não dá para discutir isso. E aí o que a gente precisa agora é trabalhar com as imagens, com as tabelas e com os quadros.